gente não vê a hora dessas janelas se abrirem para valer, descortinando para um novo ano, onde a gente possa voltar a fazer tudo o que a gente deixou de lado quando o planeta entrou em parafuso, quando o tempo parou. Esperamos uma vacinação em massa que devolva a tranquilidade e a leveza de beijos, abraços e apertos de mão. Enquanto isso, nos despedimos com os cotovelos de um ano que vai ficar marcado na história como a época da grande pandemia. Coronavirus outbreak. As the coronavirus. Virus corona. Coronavirusについて. Coronavirus is at a critical stage. A Organização Mundial da Saúde classificou o surto de coronavírus como pandemia. É um vírus que transmite pelo ar, como o da gripe, transmite por fluidos, principalmente. Depois subestimaram o raio da epidemia e agora virou uma pandemia. Cerca de 60 milhões de pessoas seguem isoladas em Wuhan e em outras regiões da província de Hubei. Nessas cidades fantasmas, poucas pessoas se arriscam a sair de casa. O que especialistas alertavam está acontecendo. O coronavírus está se espalhando também pela Europa. Quando o desespero bate, nem mesmo cidades como Londres conseguem dar conta do recado. As prateleiras em supermercados da cidade estão assim, vazias. Aqui costumava ficar rolo de papel higiênico, que virou um símbolo desse surto. Desde o primeiro caso confirmado de coronavírus no país, no final de janeiro, os Estados Unidos se tornaram, em pouco mais de 4 meses, o líder do trágico ranking mundial. Confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil faz estados anunciarem planos para tentar evitar que a doença se espalhe. Ela é muito agressiva, a evolução dela é muito rápida. E emocionalmente a gente fica a flor da pele o tempo todo, porque a gente tem que ter o cuidado, porque a gente tem família em casa. Coronavírus, meu telespectador, como esse assunto tem preocupado todos nós, hein? Não se fala em outro assunto mesmo porque não dá para falar em outra coisa. São quase 9 mil casos suspeitos no Brasil, 290 confirmados e pelo menos uma morte. O isolamento domiciliar vai ser decisivo para o comportamento do coronavírus no Brasil. O governo do estado decretou quarentena de 15 dias. De repente mudou tudo. Como num filme, as ruas esvaziaram. Quase todo mundo tem que ficar em casa. Sair só o necessário. Ninguém pode se tocar. Estamos em quarentena, sem nunca termos nos preparado para isso. Tá lotado, vocês estão de brincadeira. As pessoas estão morrendo aqui no hospital, na cachoeirinha, pra todo lugar. Vão se contaminar, vão morrer todo mundo. Eu repito, se a economia, se os economistas não se entenderem com os especialistas em medicina e arrumar um meio termo no meio do caminho, se a gente ficar com discursos extremados, aí a gente não vai chegar a lugar nenhum, nem de uma parte nem de outra. Isso não é campanha política, não é hora de política, isso é hora da gente combater o vírus. Como é que você combate o vírus? Evitando que as pessoas morram e que também continuem aí com uma oportunidade de trabalho, porque senão vão morrer de fome. Até que ponto você pode deixar a economia aberta? O cara da saúde é que entende. Pergunta para ele até que ponto você pode deixar a economia aberta, né? Até que ponto a economia pode ficar aberta porque o cara não morre de fome? O economista que entende, vai lá e pergunta para ele. E aí as duas partes se entendem e vamos embora, para um lado só, tentar sair dessa crise terrível que está simplesmente deixando o mundo de ponta cabeça. A procura pelo álcool gel gerou desespero neste supermercado da Zona Sul de São Paulo. Apenas 2 unidades por pessoa. Respeite o próximo, gente. No dia 17 de março, veio o anúncio da primeira morte. Foram 3 meses para se alcançar a marca de 50 mil vítimas e 1 mês e meio para dobrar esse número. O Brasil subiu rapidamente no ranking dos países mais afetados pelo vírus.
Uma crise política no meio de uma pandemia e é a falta dessa mensagem central, clara, transparente, cria problemas enormes, né? Ninguém esperava passar por isso. A gente se forma, a gente tem vontade, né, de sempre ajudar o próximo. Médicos e enfermeiros têm a consciência clara de que são a única esperança para esses pacientes. Lutam com valentia, mas nem sempre vencem. Essa mulher acaba de saber que sua irmã não resistiu ao coronavírus. Agora é obrigatório sair às ruas só usando máscaras de proteção. A taxa de ocupação de 100% dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 atinge outros 5 hospitais municipais da capital paulista. No hospital considerado referência no combate ao coronavírus, indígenas da etnia Uitotô do Alto Solimões receberam a comitiva do Ministério da Saúde com cartazes e pedidos de socorro. E como a nossa comunidade não tem ponto de referência, eles não mandaram ambulância. Qual o sentimento na hora que você desembarcou da ambulância aqui? Sentimento que você vai morrer. Eu cheguei passando mal com tontura, com dor de cabeça. Muito paciente que achou no primeiro momento que foi encaminhado para cá para morrer, que aqui era um lugar ruim. Tem muito medo, tem muito receio da morte. Muito obrigado, viu? Quem sai do vestiário, geralmente, chegando nesse ponto aqui, já avista o gramado. Mas nesse caso, a gente tem a entrada do hospital de campanha. A gratidão já veio das janelas, das favelas. Galera da Rocinha, homenageando os médicos. E das vozes das dezenas de pessoas que cercaram o Hospital Embi-Boimirim, na zona sul de São Paulo. Mas dentro dos hospitais, os profissionais da saúde têm sofrido com a falta de equipamentos de proteção. Esse é o material que recebemos para trabalhar. Estou pronto para trabalhar. 12 horas. E para amparar quem está na linha de frente do combate da Covid-19, as doações e o apoio têm surgido em todo o Brasil. E um pouquinho desse trabalho sai aqui, da máquina de costura da Lúcia, na periferia de São Paulo. Das mãos treinadas da costureira estão sendo produzidos 1000 aventais. Tudo que a gente puder fazer, a gente tem que fazer por eles. Porque estão salvando vida, né? Espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco, não morrer da solidão. O Brasil já passa das 180 mil mortes pela Covid-19. E uma palavra não sai das nossas cabeças: vacina. O maior desafio da sociedade científica. Resta saber em quanto tempo a vacina vai ser desenvolvida. O Brasil virou grande laboratório mundial para os testes. A produção pode levar anos. Agora os cientistas estão acelerando as etapas. E querem ter uma vacina em tempo recorde. Hoje é um daqueles dias que vale a pena anotar. 18 de novembro de 2020. E por quê? Porque saiu a notícia que todo mundo esperava desde que começou a pandemia. Temos uma vacina contra a Covid-19. A gente ainda vai falar sobre esperança. E esperança para 2021 tem nome: vacina. Quando as escolas fecharam as portas, nem todos reclamaram. Hello! A gente conseguiu adaptar a vida pessoal com a vida profissional. Aí aqui a gente fica próximo um do outro. Mas aí o tempo foi passando. Meses depois... O que eu mais sinto falta da escola é dos meus professores, dos meus amigos e de jogar futebol. Eu acho um pouco chato, né? Você abrir uma tela, ter que ficar vendo a lição pela internet, em vez de estar na escola, com os amigos, com o professor.
Este período com as escolas fechadas evidencia a desigualdade no aprendizado à distância. A ideia da aula dentro de casa seria perfeita se a escola chegasse em todos os endereços. Mas aqui em Heliópolis, a segunda maior favela do Brasil, a tecnologia ainda não chegou. Na casa da Daiane, que tem um filho de 9 anos, as aulas online... Não tem. Não acontece. Não. O garoto improvisou uma escrivaninha com a tábua de passar roupa, no quarto, onde desenvolve as poucas tarefas que consegue receber da escola. Em 2021 é um ano importante para a gente arregaçar as mangas, trabalhar muito fortemente e não vai dar para a gente priorizar tudo. A gente vai precisar escolher as batalhas certas. E as batalhas certas, sem dúvida nenhuma, uma delas é a educação pública básica brasileira, principalmente para as crianças mais pobres. Sempre lembrando, as crianças mais pobres, que é a maioria da população brasileira, elas foram as mais afetadas pela pandemia. Vai ser preciso construir uma alternativa gradativa de aumento das aulas presenciais com controle pandêmico, ou seja, a saúde pública ainda é a principal área de tomada de decisão e, posteriormente, vai se avançando gradativamente num trabalho em que os estudantes vão ter que viver um processo escolar diferente do que eles conheceram até hoje. A avaliação da aprendizagem dos alunos, reforço e recuperação, acolhimento para esses alunos, famílias e professores, começando com os professores, nova formação continuada dos professores que já estão em atividade. E muito provavelmente a questão da escola vai ter que ganhar a cidade. O que isso significa? Que o processo de ensino-aprendizado ele vai ter que ser complementado para além do espaço escolar. Então essa é uma tendência que é uma tendência internacional. As escolas vão precisar mudar sua metodologia, mesmo que elas façam o ensino híbrido para o ensino médio, que cabe, né, com a idade dos adolescentes, é preciso que seja criativo. Não adianta ficar repetindo a aula, que seria a aula presencial, no vídeo. Isso não resolve. A aula em tela precisa ser muito mais rápida, muito mais dinâmica e muito mais criativa. Uma bomba que vai estourar no ano que vem, que é a evasão escolar. 28% dos jovens brasileiros, isso apurado pela última pesquisa do Conjuve, dizem não querer voltar para a escola no ano que vem, quando as escolas reabrirem. Isso vai afetar não só a sua vida e as oportunidades que eles vão ter na vida, mas também a produtividade do país, a criminalidade, a questão da segurança pública, da saúde, da cidadania, da democracia. Então, isso tudo é um choque, uma onda muito forte que ainda vai reverberar durante muito tempo na sociedade brasileira. O caminho para o Brasil reverter a situação educacional é, de fato, colocar a pedagogia no centro do debate público e fazer com que a educação seja entregue às educadoras e aos educadores. A gente precisa pegar essa crise e transformá-la numa oportunidade de colocar a educação no centro do nosso projeto de nação. O Brasil não tem projeto de nação. Se a gente quer mudar a nossa história, a gente precisa colocar no centro desse projeto de nação a educação. Então eu vejo que 2021 pode ser esse ano de virada, se a gente souber fazer a virada. Uma semana após a morte de George Floyd, os protestos contra o racismo e a violência policial se espalharam para dezenas de cidades. A Guarda Nacional foi acionada em 26 estados. Policiais se ajoelharam para apoiar os manifestantes. Aqui em Nova York, que ainda está sob quarentena por causa do coronavírus, o governador Andrew Cuomo decretou o toque de recolher a partir de hoje. A participação de pessoas brancas é um forte indicativo de
de que o que está havendo vai além de uma indignação com a morte de George Floyd, que é mais uma produzida pelo racismo. A indignação, também vista entre as pessoas brancas, aponta para o fato de que as condições sociais precárias dos Estados Unidos se revelaram a partir do assassinato. Economia em crise, pandemia, medo do futuro, o presidente incapaz de responder aos anseios populares sem usar de mais violência e que também está relacionado com o que de pior os Estados Unidos produziu, que é o supremacismo branco. Os protestos, portanto, na minha concepção, assumiram um claro tom antissistêmico, que clama por mudanças profundas na sociabilidade. Perceberam, portanto, todos aqueles que participam dos protestos, sejam negros e brancos, que o assassinato de George Floyd, que no corpo de George Floyd estavam presentes todas as mazelas históricas da sociedade americana. As imagens chocaram o Brasil. O homem negro é derrubado pelos seguranças do supermercado Carrefour. Ele bate a cabeça, tenta levantar, mas continua sendo agredido. São muitos socos. João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, conhecido como Beto, já parecia estar desacordado quando os seguranças o imobilizaram. Um deles coloca o joelho sobre a vítima. A esposa presenciou o crime. Quando eu fui ajudar eles me empurraram. E mesmo depois de desacordado, a princípio eu já estava morto, continuaram com ele imobilizado ali. Uma equipe do SAMU chegou logo depois, mas já era tarde. Datena, o crime ocorreu nesta loja, no bairro Passo da Areia, na zona norte de Porto Alegre. Os 2 seguranças responsáveis foram presos em flagrante por homicídio. A gente tem que lembrar que a miscigenação no Brasil, ela nasceu de uma ruptura muito grave, né? As mulheres negras eram estupradas, as escravizadas eram estupradas, a nossa miscigenação nasceu daí. Estupros nas mulheres negras, nas mulheres índias, e foi assim que a nossa miscigenação nasceu. E não é uma forma bonita. A gente ouviu o tempo todo, nossa, como o Brasil é diverso, e realmente somos o país mais diverso do mundo, mas como essa diversidade se deu foi de uma forma muito cruel. O asfalto da Avenida Paulista, no coração da cidade de São Paulo, abriu espaço para esta mensagem. Vidas pretas importam. Parem de nos matar. O racismo estrutural, que é uma expressão que a gente tem escutado muito recentemente no país, ela se reproduz e se mostra em situações cotidianas. É uma pessoa negra entrando numa loja e sendo considerada uma pessoa que está roubando ou furtando alguma coisa. Quando uma pessoa negra vem falar numa palestra, na televisão, e causa aquele estranhamento de que aquele não é um lugar de uma pessoa negra para poder estar ocupando. Quando a gente vê, normaliza a violência e a gente acha que tudo bem a gente ter 1.800 pessoas sendo mortas só no estado do Rio de Janeiro, que é o dobro do que acontece nos Estados Unidos. Eu acho que a gente precisa fortalecer a escola pública, fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Único de Saúde e ter políticas de distribuição de renda. A gente não vai também superar o racismo se a gente não enfrentar a profunda desigualdade que a gente tem na sociedade brasileira. E temos que falar sobre racismo, porque ao longo do século XX a sociedade brasileira silenciou sobre essa pauta. Como se não falar sobre racismo significa que os problemas estão resolvidos. Não estão. E a forma de a gente lutar contra isso é, de fato, a gente não considerar que essas violações, que essas discriminações cotidianas, o fato de ter menos negros em todos os espaços de poder, achar que isso não é normal. E essa é uma forma de a gente conseguir combater o racismo que ele está engendrado e estruturado muito na nossa sociedade. E para que isso a gente consiga resolver, a gente precisa assumir que é um país racista, colocar todo mundo na mesa e endereçar, do ponto de vista das políticas públicas, quais são as ações necessárias que precisam ser feitas. Do ponto de vista das empresas, o que vocês precisam fazer e qual o legado que vocês vão deixar de impacto para a sociedade em relação à inserção da população negra no mercado de trabalho formal. Da sociedade civil, das organizações
sociais, é poder ter força para poder fazer a ligação entre as duas pontas, entre a iniciativa privada e entre o governo. E os veículos de comunicação, a gente contar uma nova história. Essa história de potência precisa ser contada porque a gente só contou história ligada à escravidão. E a população negra não é feita só de escravidão, ela é feita de potência e abundância. Março de 2020. Com jatos d'água, a polícia chilena tenta dispersar milhares de pessoas que protestam contra o governo. Agora são 3 horas da manhã, eu estava no hotel e vim correndo para cá. E nesse momento o blindado da polícia aqui de Punta Arenas, no Chile, joga um gás lacrimogênio justamente por conta dos protestos que não acabaram por aqui. Os chilenos celebraram hoje o resultado de um plebiscito histórico. 78% dos eleitores votaram para anular a atual Constituição, existente desde 1990, época da ditadura do general Augusto Pinochet, e convocar uma Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição. A tensão no Oriente Médio atingiu um novo patamar após o ataque americano que matou o principal chefe militar do Irã. O líder supremo do país persa prometeu vingança contra a ação autorizada pessoalmente por Donald Trump. Ele justificou dizendo que o militar iria matar muito mais americanos. Um dos efeitos foi o aumento do barril do petróleo no mercado internacional. O ataque dos Estados Unidos desencadeou respostas simultâneas de Irã e Iraque, antigos inimigos. No auge das tensões na semana passada, um Boeing ucraniano que tinha decolado de Teherã com 176 pessoas foi derrubado por engano por militares iranianos. Ninguém sobreviveu. Os canhões rugiram sem descanso nos Cáucasos. Os foguetes e as bombas destruíram sem nenhuma distinção alvos militares, prédios residenciais e monumentos históricos. As bombas chegam antes que os avisos. Acabou de ser atacado aqui por um bombardeio, a gente estava ali fora e as bombas começaram a cair muito perto da gente. E a gente percebe que o sistema de sirene deles aqui não é tão eficiente assim. Donald Trump acusou a China de falhas no combate à pandemia. E essa briga tem tudo para piorar. The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, 坚持以对话弥合分歧，以谈判化解争端。 Por causa da discussão, empresas chinesas já teriam cancelado a compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Os choques entre as duas maiores potências do mundo acontecem em várias frentes. A pandemia da Covid-19, a Lei de Segurança Nacional imposta pelo Partido Comunista em Hong Kong, as reivindicações territoriais da China no Mar do Sul e o boicote americano à gigante de tecnologia Huawei. Eu achei que era uma guerra, só que não dava para entender se tinha uma bomba vindo que veio, que estava no chão, explodiu, ou se veio de um avião.
Na verdade, eu pensei que era um míssil que tinha acabado de cair em algum prédio do lado. Uma cidade devastada. A explosão no dia 4 de agosto, causada por um incêndio em um depósito no porto de Beirute, destruiu vários bairros e deixou milhares de feridos. Em segundos, parte da capital do Líbano é coberta pelos destroços. Eu estava em casa, né? E quando o chão tremeu e aconteceu toda essa explosão, a gente não sabia o que estava acontecendo. O impacto foi sentido a quilômetros de distância. A Naima é brasileira, mora aqui no Líbano há 11 anos. É bailarina, cantora, professora de dança. Eu estava dando aula de dança no Centro de Cultura, né? Eu estava com 3 alunas e nós 4 fomos atingidas. Isra Seblani também não vai esquecer aquele dia. A jovem foi da alegria ao desespero. O movimento da câmera reforça um registro de pura felicidade. Sorriso no rosto, mão na cintura, olhar apaixonado. A tomada continua pela cauda do vestido. Depois, mal deu tempo de focar o buquê. O ensaio fotográfico aconteceu depois do casamento. A câmera usada na filmagem ainda registra a mulher escapando como pôde. 24 horas depois, ela voltou à mesma praça. Desta vez, sem o vestido de noiva e acompanhada do marido. I was shocked. I was wondering what happened. Am I going to die? How I'm going to die? Ronaldinho e o irmão ficaram um mês na penitenciária até pagarem R$9 milhões de fiança para cumprir a prisão preventiva num hotel. Em audiência, nesta segunda, o juiz concluiu que não havia provas de que Ronaldinho e o irmão Assis participaram de um esquema de lavagem de dinheiro e produção de documentos falsos. Foi o fim de uma jornada insólita pela capital paraguaia, onde o craque desembarcou em março e acabou preso por porte de documentos falsos. A PF apreendeu cerca de R$100 mil na casa do ex-vice-líder do governo em Boa Vista. 30 mil estavam na cueca de Chico Rodrigues. A confusão começou quando Cid Gomes, senador licenciado do Ceará, queria desfazer um motim de policiais militares na cidade de Sobral, interior do estado. Sem sucesso, Cid tenta dispersar o grupo com uma retroescavadeira. Mas os PMs revidam com disparos. Na chegada ao fórum, Flor de Lis negou as acusações. Eu não mandei matar meu marido, jamais faria isso. Provar a inocência. Nós vamos conseguir provar isso. A deputada federal usava um vestido longo que cobria a tornozeleira eletrônica colocada há cerca de um mês. Em 2018, filhos de Flor de Lis já tinham tentado matar o pastor colocando veneno na comida e na bebida dele. Ainda segundo o depoimento dos policiais, há indícios de que a arma usada para atirar em Anderson do Carmo foi comprada com dinheiro de Flor de Lis. O vídeo que mostra o desembargador Eduardo Siqueira ofendendo um guarda municipal de Santos, no litoral paulista, ao se recusar a colocar a máscara, viralizou nas redes sociais. Eu estou aqui com um analfabeto do PNC, aqui, um rapaz. Ele falou que ele estava com um analfabeto, autuando ele, aquele ali. No momento, doeu um pouco, né? Tem 50 anos que esse país só fala em mudança e não muda. Revela uma mentalidade aristocrática, hierarquizada. Que todos tenham muita saúde, que essa pandemia acabe, que em 2021 todos possam acabar em 2021 bem. Quero que esse ano seja um ano maravilhoso, com menos preconceito, com mais pessoas unidas. Eu espero aglomerações seguras.
saudade de estar junto das pessoas. Disparos de fogos de artifício contra o STF causaram perplexidade. A ação partiu de um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A polícia prende ex-funcionário do governo acusado de gravar vídeos contra autoridades do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo afirma que ele também tem relação com o lançamento de fogos de artifício em direção ao prédio do Supremo. O narcotraficante passa de cela em cela para se despedir de cada preso da ala onde cumpria a pena. Em seguida, devolve o colchão. André do Rep sai pela porta da frente da penitenciária de segurança máxima de Presidente Venceslau só com a ordem de liberdade nas mãos, concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal. Ele entra no carro do advogado. E 8 horas depois, quando a decisão judicial foi cassada, o traficante já estava longe. Procurador-geral e todos os presidentes de poderes reunidos para a posse. Ao vestir a toga preta e entrar no plenário pela primeira vez como ministro do Supremo, Cássio Marques sabe que tem pela frente uma série de desafios. Ele vai herdar quase 1.800 processos que estavam nas mãos do antecessor, Celso de Mello. Será voto decisivo na segunda turma do tribunal, em relação a ações polêmicas da Lava Jato, como, por exemplo, a acusação do ex-presidente Lula de parcialidade do ex-ministro Sérgio Moro, na época em que foi condenado. Caberá a Cássio Marques também definir se o filho do presidente Bolsonaro, o senador Flávio, vai continuar a ser julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou se volta para a primeira instância no caso das rachadinhas. Há ainda o inquérito com a acusação feita por Moro de que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal para supostamente ajudar o filho. A democracia brasileira se provou bastante resiliente. Lembra que no início deste ano, 2020, nós estávamos discutindo o artigo 142 da Constituição, como as Forças Armadas deveriam intervir, ou alguns falavam no fechamento do Supremo Tribunal Federal. E veja que tudo isto foi tratado de maneira institucional e nós superamos e mostramos que temos convicções democráticas acima de tudo. Acho que nós temos um grande desafio pela frente, que é o combate à criminalidade como um todo. Combate à corrupção, mas combate a todos os crimes. Veja, o Rio de Janeiro tomado pela onda da criminalidade organizada, pelas milícias, que é um problema sério, porque é uma degenerescência da polícia, né? Portanto, isto preocupa, porque os órgãos de segurança pública que deveriam estar incumbidos de combater a criminalidade se envolvem na criminalidade. Então, tudo isto é preocupante e certamente eu desejaria que nós priorizássemos para 2021 o combate à criminalidade, o fortalecimento da segurança pública. A retomada da economia brasileira vai acontecer. Um número grande de pessoas que passaram a empreender, não apenas pela vontade de empreender, mas por uma visão clara que no emprego formal muitas vezes ela não vai conseguir o rendimento suficiente para sustentar a sua família. Nós fechamos o ano com 21,5 milhões de brasileiros que recebem renda por aplicativo. 2/3 desses brasileiros têm pelo menos metade da sua renda que vem por algum tipo de aplicativo. De alguma forma, as novas tecnologias ampliaram as possibilidades de renda desses brasileiros, mas ainda não garantem o conjunto de benefícios sociais que davam até então uma segurança maior para o trabalhador. Se crescermos em 2021 2,5%, 3%, o que é perfeitamente possível, você terá um indicador muito positivo. Voltam os investimentos e as coisas caminharão de uma maneira bastante razoável. E se continuarmos nisso, eu acho que teremos esquecido 2020, que foi um acidente. Quando
Quando a gente olha a história das crises no Brasil, nós percebemos que nenhum processo de retomada se deu sem o otimismo da população. Um otimismo da população que, em geral, tem a ver com uma perspectiva futura de melhora e com um líder que faz com que essas pessoas acreditem nessa perspectiva de melhora. Nós estamos longe de encontrar isso na atual situação do Brasil. O Brasil precisa de um projeto. Nenhum país cresce sem um projeto. Não há nenhuma sociedade que se desenvolva sem uma união interna, sem, na verdade, uma solidariedade tribal, que coloque um objetivo na frente e eu sei onde estou e sei para onde eu quero ir. Foi assim que o Brasil cresceu. A pena é que o governo, em lugar de ter apresentado um projeto, apresenta um projeto religioso, apresenta um projeto preconceituoso, um projeto ligado à identidade, a problemas identitários. Ou seja, nós nunca mais vamos voltar a crescer enquanto não tivermos realmente a volta de um projeto. Não será fácil, mas acho que saímos da pandemia melhor do que nós entramos. Nesse sentido, não custa lembrar um pouquinho das aulas de história. Lembrar que depois da peste negra veio o iluminismo. E com o iluminismo, um dos maiores avanços civilizatórios que já se teve notícia na humanidade. Em termos de prioridade da agenda do Banco Central para 2021, nós temos a continuação dessa agenda grande de tecnologia que nós estamos fazendo, o Pix, que foi lançado recentemente, que precisa ser consolidado, vão ter algumas inovações no Pix, a gente vai lançar novas funcionalidades do Pix, ou seja, avançar com o Pix. Nós temos o projeto do Open Banking, que é muito importante para gerar uma competição bancária, para fazer com que as pessoas possam usar as informações dela em benefício próprio, no sentido de ter melhores produtos e melhores preços em termos de produto financeiro. A gente tem uma agenda de aprimoramento da moeda, do real, que é importante. Temos um projeto que está na Câmara, que é o PL Cambial, que vai basicamente fazer um processo de simplificação da moeda. Depois nós temos também para 2021 um processo de internacionalização, um processo de conversibilidade. Tudo isso leva a esse processo de digitalização, né, da economia brasileira, que é muito importante. Nós temos também um grupo de estudos que já começou a trabalhar no que seria a moeda digital brasileira, então isso vai avançar também bastante em 2021. Bom dia a todos. Fabrício Queiroz foi preso agora há pouco em Atibaia, aqui no interior de São Paulo. É uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Essa carteira do senhor? Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do agora senador Flávio Bolsonaro, estava sozinho. Ele usava uma camiseta vermelha e não resistiu à prisão. O imóvel pertence ao advogado Frederico Assef, ligado à família Bolsonaro e responsável pela defesa de Flávio Bolsonaro, no caso que envolve o ex-assessor dele na Assembleia Legislativa do Rio. A suspeita do Ministério Público é de que Queiroz operava no gabinete de Flávio um esquema de rachadinha, em que funcionários devolvem parte de seus salários para financiar campanhas eleitorais. Segundo denúncia do empresário Paulo Marinho, ex-aliado da família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro foi alertado por um delegado da Polícia Federal entre os turnos das eleições sobre a operação que atingiria Queiroz. Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí, entendeu? É só porrada, cara. O MP tá com a o tamanho de um cometa para enterrar na gente, não vê ninguém agir. O habeas corpus saiu depois das 9 horas da noite de ontem. Queiroz foi preso em junho em decisão da Justiça do Rio, mas ficou menos de um mês no complexo de Jericinó e passou para a prisão domiciliar, após decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a reportagem da revista Época, pelo menos 2 relatórios foram produzidos pela ABIN para auxiliar a defesa do senador Flávio Bolsonaro. A revista afirma que os documentos, enviados em setembro para Flávio e repassados por ele para seus advogados,
contrastam com uma versão do general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que afirmou publicamente que não teria ocorrido atuação da inteligência do governo após a defesa do senador levar a denúncia a Bolsonaro, a ele e a Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, em 25 de agosto. Questionados hoje pela Band, os advogados de Flávio Bolsonaro disseram não confirmar a autenticidade dos documentos. Quem nasce na favela sabe que às vezes é mais fácil se unir entre os moradores do que esperar uma iniciativa do poder público. O que fica ainda mais evidente agora com a pandemia. Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo. É hora da refeição. A startup do local e a ONG Mãos de Maria distribuem marmitas em pontos estratégicos da comunidade. Muito obrigado. Esse momento que a gente tem vivido da pandemia, ele mostra lados muito frágeis da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, mostra o quanto o espírito de solidariedade e comunidade foi reavivado. Desde quando surgiu a pandemia, aqui no Complexo do Alemão a gente se juntou e surge o gabinete de crise. E imediatamente nesse período também, infelizmente, a realidade do aumento da fome, da sede e de várias demandas e necessidades que moradores e moradoras do Complexo do Alemão traziam para nós diante do movimento que a gente estava iniciando. Nesse processo, a gente começou a pedir ajuda para todo mundo. Essa crise foi, de certa forma, uma oportunidade do terceiro setor mostrar para o Brasil o quão rápido nós somos, eficiente, ágeis e, fundamentalmente, transparente. Nós chegamos antes do governo na ponta e salvamos, através da nossa capacidade de atuação em rede, atuação sistêmica, utilizando o poder da ponta, milhares e milhões de pessoas. O empreendedorismo social ganhou muito mais voz e representatividade e conseguiu criar uma agenda positiva com a iniciativa privada e com a sociedade civil. É fundamental a gente manter essa agenda e aprofundar ainda mais para co-criar soluções, para co-criar alternativas, para fabricar em conjunto tecnologias sociais que possam interromper o ciclo de pobreza no Brasil. A economia de favela é maior do que o PIB de Paraguai e Bolívia juntos. Então, a nossa alternativa, a nossa saída também está aqui e a gente tem que ser estratégico, organizado e também audaciosos ao ponto de explorar isso de uma forma positiva e reinvestir esse resultado financeiro na própria autotransformação da favela. Um dos setores mais afetados pela pandemia começou a decolar, o turismo. As pessoas estão muito trabalhando em home office, então elas podem viajar também durante a semana. Ficou muito mais flexível para eles. A retomada tem sido mais rápida nos hotéis ligados ao turismo de lazer, como aqueles que ficam em cidades com praias. A gente tem um pouco de medo, sempre tá com um gelzinho na bolsa e tal, mas a gente tem que viver, né? Turismo doméstico, agora no fim do ano, já se recuperou. Os destinos estão lotados, é uma alta temporada pré-férias que a gente nunca viu no Brasil inteiro. Quem tem casa para alugar não fica com a casa vazia, né? Muita gente fazendo viagem de carro. Os poucos voos que foram retomados estão saindo lotados, né? Não tem aquela coisa que o assento do meio está vazio, não tá, nunca foi, né? Usem máscara N95 quando forem viajar de avião. A máscara ela tem que ser vista como a sua amiga, sua companheira, o seu passaporte para viajar, não uma prisão. A máscara é o objeto que te liberta do confinamento com responsabilidade.
Diante da dificuldade da população para pagar dívidas em meio à pandemia, o presidente afirmou hoje que a Caixa Econômica vai ampliar de 3 para 4 meses o período de suspensão das prestações da casa própria sem juros ou multa. Mais de 2 milhões de clientes do banco já pediram para parar os pagamentos. Não adianta apenas prorrogar se o elemento que perdeu o emprego, teve o salário reduzido, não tem como pagar a prestação da casa própria. O que está sobrando dinheiro para ele está sendo para comida. Tem notícia boa para dar? O senhor está numa reunião resolvendo o que nesse momento, presidente? Acabei de sancionar aquela medida provisória do abono emergencial de R$600. O senhor assinou agora? Assinei agora. 54 milhões de pessoas devem receber por 3 meses o auxílio emergencial de R$600 que acabou de ser sancionado pelo presidente. Com o benefício distribuído para 65 milhões de pessoas, a proporção de brasileiros que vivem abaixo da linha da extrema pobreza chegou ao menor nível em 40 anos, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Sem emprego, o Cláudio e mais 4 pessoas da família viviam até abril com R$100 por mês, recebidos do Bolsa Família. Durante a pandemia, a situação deles melhorou graças à liberação do auxílio emergencial de R$600. Se tem movimento, tem economia girando. Muitos dos clientes pagaram as compras usando o aplicativo da Caixa, com dinheiro do auxílio emergencial. Depois que veio esse benefício para os trabalhadores, começou a ter esse retorno também para o comércio. Após a reunião com ministros e líderes governistas no Alvorada, o presidente oficializou a medida que dá fôlego ao Planalto. O auxílio emergencial será prorrogado até o fim do ano. Destinamos também a esse estado maravilhoso aqui, mesmo sem comprovação científica, mais de 400 mil unidades de cloroquina. Seria bom você fazer na ponta da linha. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Depois de anunciar que testou positivo para o coronavírus, o presidente Bolsonaro disse que está se sentindo bem. Ele está trabalhando em um local isolado no Palácio da Alvorada. Bolsonaro e Mandetta vêm divergindo sobre as medidas de isolamento social, que, na opinião do presidente, são exageradas e vão prejudicar a economia. Nós recomendamos que as pessoas, todas elas, atendam às recomendações dos governadores dos seus estados, que têm os melhores números e os melhores indicadores para propor as suas medidas. E eu sempre via do Mandetta, né? Não tem comprovação científica. Ora as bolas, eu sei que não tem. E Mandetta deixa o cargo com 76% de aprovação da população contra 33% do presidente Bolsonaro na condução da crise do coronavírus. O presidente fez um pronunciamento assim que a coletiva terminou para apresentar o novo ministro, Nelson Teich. A economia, o emprego tem que voltar à normalidade. Nelson Teich manifestou desconforto com o número de militares colocados em postos-chave do ministério e foi surpreendido pelo decreto de Bolsonaro, que ampliou as atividades essenciais no período da pandemia. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. A maior crise dos quase 16 meses de governo Bolsonaro explodiu nesta sexta-feira. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu demissão e atacou o presidente. A publicação de um decreto confirmando a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, sacramentou a decisão de Sérgio Moro de deixar o governo. O pano de fundo, segundo Moro, é a tentativa de interferência política na Polícia Federal. Achei que isso foi ofensivo.
No sábado, policiais e procuradores ouviram Sérgio Moro por 8 horas na sede da Polícia Federal em Curitiba, no inquérito que apura suposta tentativa de interferência do presidente em investigações. Bolsonaro já negou as acusações do ex-ministro e disse que vai provar que não interferiu em nada. 45 dias de noivado, 2 meses e meio de casamento e hoje o divórcio. Amistoso, segundo Regina Duarte. Queria que ele me dissesse especialmente. Está me fritando, presidente? Regina, toda semana tem 1 ou 2 ministros, né, que, segundo a mídia, estão sendo fritados. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. A demissão veio em uma edição extra do Diário Oficial no fim da manhã. Abraham Weintraub já estava em solo americano, com desembarque confirmado pelo irmão dele. Jair Bolsonaro respondeu em tom agressivo a um repórter. Presidente, vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Na lateral aqui, na lateral aqui. Só, na lateral aqui. Ele foi questionado sobre os cheques que Fabrício Queiroz teria repassado à primeira-dama, Michele. Sempre fui atleta das Forças Armadas, né? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Ele chamou todos nós de bundões, não é isso? Chamou nós da imprensa de bundões, não foi isso, Caio Messina? Em protestos anteriores, o presidente dividiu o espaço com cartazes que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, intervenção militar e volta do AI-5. Depois de fazer uma série de insultos, essa mulher agrediu a reportagem da Band com uma bandeira. Ai! Desculpa, mas você quer? Essa atitude beligerante não é só contra a imprensa, mas também contra a imprensa e todos de uma forma geral. Todos de uma forma geral. Se essas atitudes não pararem já, isso aí vai terminar em morte. Nós comercializamos com o mundo inteiro, como os americanos também, sempre comercializando com a China, sempre abertos, mas também sabemos geopoliticamente quem somos nós. Em uma cerimônia diferente, pelo menos uma tradição foi mantida. Coube ao presidente brasileiro abrir os discursos aos chefes de Estado que dessa vez se reuniram virtualmente para a Assembleia Geral que marca os 75 anos das Nações Unidas. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil tem sido vítima de uma campanha de desinformação, em especial sobre as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Em primeiro lugar, eu acho que o governo precisa fazer reformas que não fez em 2020. Em parte pela pandemia, em parte acho que o governo atrasou, o governo demorou para formar coalizão no Congresso, o governo atrasou a reforma administrativa, o governo insistiu demais em CPMF e abandonou o projeto original das 2 PECs da reforma tributária, né? E eu acho que o governo demorou muito para definir a estratégia do auxílio emergencial ou do programa de transferência de renda, programa social que prometeu ao longo de todo o ano. O país sai com o maior déficit primário da história, né? Acima de 12% do PIB. Então, existe um problema fiscal que precisa ser enfrentado. Eu acho que esse é o grande desafio do governo para 2021. Existem 3 planos a serem atacados pelo presidente Bolsonaro. O plano da saúde pública, que é a operação logística de oferecer a vacina para os brasileiros. O plano econômico, que é como fazer o Brasil, que terá um déficit público, uma dívida do tamanho do seu PIB, né? A dívida vai chegar perto de 100% do PIB, encontrar emprego para as pessoas. E o terceiro plano, que é o político. O político talvez seja, por incrível que pareça, o mais complicado, o início e o fim de tudo. E esse plano político não se resolve até a primeira semana de fevereiro. Porque a primeira semana de fevereiro é quando serão escolhidos os novos presidentes da Câmara e do Senado. Eu diria que tem uma janela de oportunidade, especialmente até metade do ano, para aprovar alguma coisa em reforma tributária, para aprovar alguma coisa em reforma administrativa, né? Para avançar em temas que o país precisa avançar, a autonomia do Banco Central e inclusive algumas medidas em termos de reforma política pontuais que precisam ser feitas, né?
Agora, o que deixar para o final do ano, a minha impressão é que já vai entrar a roldão aí do tema do ano pré-eleitoral e aí se torna muito difícil conduzir qualquer reforma. Eu acho que a tributária, para mim, está pronta para votar. No próximo ano eu tenho certeza que nós vamos conseguir aprovar o IVA, a unificação dos impostos sobre bens e consumos, o municipal, estadual e federal, para que a gente possa melhorar o ambiente de negócio e a competitividade das empresas brasileiras. Essa é a principal votação, a principal reforma, para que do lado da receita a gente possa fazer o Brasil crescer. E a administrativa? A administrativa organiza as despesas, mais polêmica, mais fundamental, para que a gente possa valorizar de fato o servidor e que o servidor valorizado possa de fato servir melhor a sociedade brasileira. Diálogo com o executivo, o senhor acha que sempre, deve melhorar? Independente de divergências políticas, de conflitos políticos, sempre conflitos e polêmicas de forma respeitosa. Mas o diálogo é fundamental, né? A gente tem que sempre estar dialogando para construir o que for melhor e mais urgente para reduzir desigualdade e garantir oportunidades a todos os brasileiros. Olá, o que eu desejo para 2021? Um ano maravilhoso, abençoado para todos os brasileiros. Acredite, o Brasil pode melhorar e vai melhorar. Só depende de nós mesmos. Ficar livre dessa máscara. Olha, neném da vovó. O fim dessa pandemia, a cura, o fim dessa miséria no país, que nós tenhamos saúde e que seja um ano de muita vitória. Muita saúde e alegria para todas as famílias do Brasil e muita paz. Eu quero pro ano de 2021 muita paz, saúde, felicidade, dinheiro no bolso. E Monique, eu te amo, meu amor! Em 2020, os brasileiros foram às urnas em meio a uma pandemia. Bora, 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 bora. O fogo tá começando a cercar a gente.